paz do Senhor a todos os irmãos. A palavra que Deus me deu hoje é: e a criação se volta contra o seu Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Vemos que Deus não apenas cria, mas também se envolve ativamente na continuação da vida, dotando a humanidade com bênçãos e instruções sobre como governar a criação. A humanidade, ela é chamada a ser a imagem de Deus. Isso se reflete em como cuidamos da terra, cuidamos um dos outros e de todas as criaturas que Deus fez. Vemos que o nosso Deus Criador, ele se preocupa profundamente com a integridade e o bem-estar do mundo que ele estabeleceu. Deus abençoa a criação, dizendo-lhes: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Mas vemos que a criação se voltou contra o seu Criador, que ao invés de dominarem, de subjugarem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais, eles os colocaram como deuses. E quando o povo de Israel foi escravizado no Egito, Deus vem novamente ao povo através de Moisés para os libertar daquele cativeiro e os levar à terra prometida. Sendo que o povo, mais uma vez, se volta contra o seu Deus, contra o seu Criador. No momento em que Moisés se afasta do povo e sobe ao Monte Sinai para falar com Deus, o povo fica apavorado, achando que Moisés estava demorando muito. E então eles pedem a Arão, o irmão de Moisés, que se levante e faça deuses que vão adiante deles. Então o povo, nesse momento, retira todos os brincos de ouro que estavam em suas orelhas e entregam a Arão, para que ele fosse fundido e que fizessem ali um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar. Mas nada fica oculto aos olhos de Deus. E ele então diz a Moisés: vá, desça, porque o seu povo que você fez sair do Egito se corrompeu. Vemos que o ser humano está sempre atrás de outros deuses, algo que ele possa tocar, que seja palpável, que ele possa ver. Mas o único Deus que nós temos é o nosso Deus Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos capítulo 1, verso 20 está escrito: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo vem falando sobre o modo com que a criação está se voltando contra Deus. Pois, embora tenham conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram vãos em seus raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Afirmando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou às paixões de seus corações. E o verso 25 nos traz uma dura verdade. Diz assim: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram mais a criatura em lugar do que ao Criador, que é bendito para sempre. Amém. Vemos que a humanidade ela está adorando mais a criação do que ao Criador. E este versículo é uma reflexão profunda sobre a ação humana diante da revelação de Deus. Apesar de termos a capacidade de conhecer a Deus através da criação, a escolha deliberada de não glorificá-lo ou agradecê-lo leva ao engano. Em vez de retornar a Deus, as pessoas se envolvem em raciocínios vãos que não apenas distorcem a realidade, mas também obscurecem sua própria capacidade de discernimento espiritual. E vemos que essa declaração de Paulo evidencia a grave consequência do pecado, que cega o entendimento humano e conduz a um estado de insensatez. O chamado é claro. Um relacionamento verdadeiro com Deus requer reconhecimento, glorificação e gratidão. E no verso 25 de Romanos 1 está escrito: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram mais a criatura em lugar do que o Criador, que é bendito para sempre. E essa, meus irmãos, é uma triste realidade da humanidade, que, tendo conhecimento da verdade de Deus, optou por trocar essa verdade pela mentira. A escolha que eles fizeram foi deliberada e recheada de implicações espirituais profundas. A adoração é uma questão central na vida humana. Ao decidir adorar a criatura ao invés do Criador, os indivíduos não apenas distorcem a ordem divina, mas também se submetem a uma servidão que os afasta do propósito original de Deus. E a consequência dessa escolha é um distanciamento da verdade revelada, levando a humanidade a uma degradação espiritual e moral, inversão de valores, onde o que deveria ser objeto da nossa maior veneração, que é o nosso Deus Criador, ele é colocado em segundo plano, em favor das coisas criadas, que não possuem eternidade. E isto nos convida a refletir sobre nossa própria adoração e o que de fato estamos valorizando na nossa vida. Escolham adorar a Deus, e esta adoração é uma proteção contra a corrupção moral e espiritual. Amados, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, porque o tempo está acabando. Maranata, logo ouviremos as trombetas soarem, porque Jesus próximo está de vir nos buscar. Fiquem atentos, deixem de lado qualquer tipo de adoração que não seja ao nosso Criador. Shalom.